Bom dia, povo de Deus, manhã de setembro, iniciando o mês da Bíblia, neste domingo maravilhoso. A paz esteja aí na sua casa, a paz esteja com você. Hoje o Show da Paz já começa com a palavra de Deus. Você sabe o que vai acontecer hoje? Quero que você mostre aí o cenário que a gente preparou para um lindo debate sobre a palavra de Deus. Olha só o que está esperando aí, pessoal. Daqui a pouquinho, dois personagens importantes estarão aqui conversando sobre a palavra de Deus. Esse programa especial desse domingo abre o mês da Bíblia, levando a palavra de Deus muito mais forte no seu coração, batendo mais forte no seu coração. Hoje no Show da Paz nós vamos conhecer, vamos retornando aqui, o quadro Construtores da Paz. Também você vai ver uma dança muito bonita sobre a confiança em Deus. Para começar bem o nosso programa, vamos lá, Vou chamar o John Lennon. John Lennon, nosso querido John Lennon, nosso repórter, conta hoje a história de uma mulher muito especial. No mês passado, final do mês de agosto, dia 27 mais precisamente, nós celebramos a história de uma mulher, a vida de uma mulher chamada Mônica. Essa mulher é a mãe de Santo Agostinho. Nos encanta a história dela, até porque fica um pouco de lado por conta da grande, Agostinho é doutor da igreja, então a grande personalidade que é Santo Agostinho, mas a gente escolheu Santa Mônica para homenagear todas as mulheres. Abrindo o Show da Paz, o construtor da paz, ou melhor, a construtora da paz, Santa Mônica. Bom dia! Construtores da Paz. A nossa construtora da paz de hoje é Santa Mônica. Ela nasceu em 331 d.C., na cidade de Tagaste, que fica no norte da África. Nascida no seio de uma família cristã, desde muito cedo ela dedicou a sua vida a cuidar dos pobres. Ela os visitava com frequência e os confortava através da palavra de Deus. A sua vida de esposa foi muito difícil, pois o seu marido, de nome Patrício, era um jovem pagão que a maltratava. Juntos, Mônica e Patrício tiveram 3 filhos, Agostinho e Navídio e Perpétua, que depois tornou-se uma religiosa. Agostinho foi a fonte de muitas preocupações e problemas, pois quando completou 16 anos, ele saiu de casa para continuar os estudos e infelizmente tomou o caminho dos vícios. O coração de Mônica se entristecia muito ao ficar sabendo das más notícias do seu filho. Agostinho tornou-se um grande professor de retórica e, às escondidas, se embarcou para Milão, onde conseguiu um cargo oficial de professor de retórica. Mônica, desejando a todo custo ver a recuperação de seu filho, também viajou ao encontro de Agostinho. E foi lá onde, finalmente, aos poucos, Santa Mônica conseguiu a conversão do seu filho. Depois de um tempo, mãe e filho decidiram voltar para casa. No caminho de volta, Santa Mônica adoeceu e logo depois ela faleceu. Ela tinha mais ou menos 56 anos. No seu livro Confissões, Santo Agostinho falava com grande estima e veneração de sua mãe. Tardi ti amai. Oh bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti amai. Mi chiamasti e il tuo grido perforò la mia sordità.
risplendesti e il tuo fulgore incendiò la mia cecità. Io ti battezzo. E fondesti la tua fragranza e ti ispirai. E ora, se mi manchi, mi manca il respiro. Ti assaporai e ora ho fame. Amen. E sete. Mi sfiorasti e arsi del desiderio della tua pace. Seu dia é comemorado dia 27 de agosto. Ardente de ânimo, forte na fé e de inteligência brilhante, Santa Mônica foi o modelo de esposa ideal e de mãe cristã. Santa Mônica, rogai por nós. Tarde te amei, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que estavas dentro e eu fora, e eu fora. Que história linda, a história de Santa Mônica, né, Luísa? Bom dia. Bom dia, senhor Gerardo Magela. Bom dia a todos vocês aí que estão ligadinhos no Show da Paz especial, né? O mês da Bíblia. Feliz por esse mês, que é um mês que promete muito para nós. Com certeza. O que você acha da história de Mônica, dessa mulher que insistiu tanto na oração e Deus escuta a prece dela, né? O confessor dela dizia, Deus não pode ficar surdo às lágrimas de uma mãe. Além de bonita, né, de muito bonita a história de Santa Mônica, é muito comovente. E um exemplo para todas as mães do Brasil inteiro. Tem mães que desistem rápido de rezar pelo filho. Aí você imagine Santa Mônica, 30 anos rezando por Santo Agostinho, olha aí o resultado. Então vale a pena rezar pelo filho, sim. Pois é. E agora nós vamos conversar um pouquinho mais esse mês da Bíblia. É verdade que a comunidade Paz e Bem vai dar um presente para quem é sócio? Conta isso para nós, Luísa. A comunidade Paz e Bem... no rosto daquela pessoa que está ali em casa, te A comunidade Paz e Bem está preocupada, né, com todos vocês e quer presentear todo mundo, todos os sócios, a comunidade, com um livrinho, né, para ajudar todos vocês a conhecer um pouquinho a Bíblia. Às vezes a gente tem a Bíblia em casa e a gente não cuida muito bem da Bíblia, às vezes nem lê, não abre direitinho. Então, também é um livro que é um pouco difícil de se entender, né? Então, se a gente tiver um manualzinho, alguma coisa que auxilie, certamente vai ser mais fácil. Então, a comunidade Paz e Bem vai presentear todos os sócios esse mês de setembro com um manual que vai lhe ajudar a ler a Bíblia melhor. Muito bem. E aí, falar em Sócio da Paz, a gente quando está juntos aqui, nós sempre vamos mostrando um pouquinho da obra Paz e Bem. E hoje eu trouxe para você ver, Luísa, uma história muito bonita. Uma canção da Sueli Façanha, não é isso? Sueli Façanha, os meninos da Paz e Bem, do Teatro da Comunidade Paz e Bem, fizeram uma encenação com a canção Com Tua Mão. Na confiança de Deus. Interessante que essa semana nós fizemos uma palestra, uma apresentação numa grande empresa, a maior empresa aqui da cidade de Cascavel, junto com os diretores. Eles ficaram muito comovidos com o gesto, porque são dois palhacinhos, um vai representar a mão de Deus, outra aquela pessoa que está perdida e que precisa se segurar, se apoiar na mão de Deus. E eu percebi que tanto os funcionários como diretores da empresa ficaram comovidos com essa história. Depois eu fui pregando e falando um pouco mais, foi interessante. Eu vou pedir para rodar agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa arte de levar a palavra de Deus através dos gestos. Roda VT, a história Com Tua Mão. Pois não me atrevo a um passo só.
sem teu amparo, sem teu apoio, com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio, eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria a vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar, subirei apoiada em ti. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio, eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria a vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar, subirei apoiada em ti. Eu só iria fraquejar, eu andaria vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar, subirei apoiada em ti. Aí, Luísa, que mensagem, né? A canção que fala e o gesto que fala muito mais do que 1000 canções, 1000 palavras, né? E para esse mês, que é o mês da Bíblia, então, que a Bíblia nada mais é do que uma carta, uma grande carta, história de amor, né? E essa pequena dramatização, né, vem falar da história de amor, da humanidade que às vezes não confia no Senhor, se perde facilmente, né? E o Senhor ali sempre fiel, né? Que coisa linda, né? Que a comunidade Paz e Bem, graças a Deus, né, tem atendido a esses apelos. Nós, inclusive, estamos abrindo gratuitamente aula de balé. Aos sábados, você vai ligar para Paz e Bem, né? Na semana, não agora. Você vai ligar no horário comercial, 85 3334 0919, ou você pode ligar para o nosso número bem facinho, celular, 8819 0919. Tem um telefone fixo, você está vendo aí aparecendo agora no seu vídeo, e tem agora o celular 8819 0919. Isso. Antes nós tínhamos essa preocupação, antes nós, né, por conta das muitas despesas da comunidade, a aula de balé era paga. Então a gente começou a pensar, poxa vida, tem tantas crianças que precisam ter uma oportunidade como essa e não tem. Então a gente resolveu
acreditar, né? Vamos abrir essas aulas aí para toda a criançada. Então, você que tem o desejo, né, que não tem condições realmente de pagar, quer que o seu filho, sua criança aprenda balé, você pode ligar assim para a Casa da Paz e a gente vai fazer todo o esforço para que toda criança de Cascavel carente, necessitada, também tenha o mesmo tratamento daquela criança também que pode pagar para ter uma aula de balé. Muito bem, você vê esses dois artistas que se apresentaram agora e essa é a nossa forma de levar a palavra de Deus também nas artes, né, na cultura, no jeito de ser do nosso povo. Luísa, para ajudar a obra Paz e Bem, nós somos uma comunidade filantrópica, não temos fins lucrativos e vivemos da doação da sua generosidade. Como faz para você colaborar conosco? Facílimo, facílimo. Quer ser um sócio da Paz? Só ligar. 33340919. Você, né, que não é daqui de pertinho, mas de longe, liga 085 33340919 e também tem o celular, que é o 88190919. Se você, às vezes você quer dar uma ligadinha para nós e não tem muito crédito, já aconteceu isso, você pode dar um toque para nós e a Paz e Bem retorna para você. Olha, quero ser um sócio da Paz, tem que passar os dados por telefone, mas não dá tempo. A Paz e Bem providencia na hora, retorna para você e você vai ter todo o cuidado, né, de passar todos os seus dados por telefone e ver como você faz para contribuir. Muito bem. Luísa, que bom. Então, esse recado importante que a gente está dando hoje aqui no nosso programa, você vai ganhar, você que é sócio, além de ajudar em toda a nossa obra de evangelização, os projetos sociais da obra Paz e Bem, você ainda vai ganhar esse livreto que vai ensinar você como manusear melhor a Bíblia, o livreto preparado por nós aqui da comunidade Paz e Bem. Um abraço, Luísa, e você vai voltar já já, porque daqui a pouquinho nós vamos ter um debate daquele sobre a palavra de Deus. Nesse mês da Bíblia, o Show da Paz quer fazer catequese com você. Também, sabe quem está aqui hoje? Não sabe. Padre Evandro, daqui a pouquinho, ele vai falar sobre a palavra de Deus. Parece que esse domingo tem um gosto especial. Vamos falar sobre como corrigir o irmão, como fazer quando uma pessoa erra. Qual é o ensinamento da palavra de Deus a respeito disso? É que não é uma tarefa fácil corrigir o irmão, né? A palavra de Deus vem dizendo aí um método bem interessante de corrigir. Método. Tem. Muito bem. Outras curiosidades, nós vamos aprender já já sobre a palavra de Deus. Por exemplo, se eu falar na palavra exegese, hermenêutica, que bicho é esse? Também muitas curiosidades. Você sabe qual é o maior livro da Bíblia? O menor. Qual é o maior versículo da Bíblia? O capítulo. Tudo isso nós vamos responder aqui no Show da Paz. E eu dou uma dica para você. Pega o caderninho, pega a canetinha. Tem muita coisa que você vai precisar anotar para você aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Nós vamos para o intervalo e nós voltamos já já com o quadro Uma Palavra de Paz. Hoje trazendo o Padre Evandro pregando para você. Voltamos já! Estamos de volta, Show da Paz, essa manhã maravilhosa de domingo. Está curtindo bem o nosso programa? Pois é, vamos ficar até as 11 da manhã com você, levando a palavra de Deus, uma mensagem de paz ao seu coração. Por isso que o nome do nosso programa é Show da Paz. Aqui, a nossa intenção é levar a paz até onde você está. E você pode entrar em contato com a gente. O nosso programa fica postado na internet durante a semana inteira. Se você gostou, você pode ver uma reportagem, rever as reportagens e tudo, acessando o nosso site, www.paisebem.org.br. Clica lá no link do Show da Paz, no nosso blog, e lá você tem todas as nossas reportagens e o melhor do nosso programa. Um abraço para você, minha querida dona de casa. Você está trabalhando hoje, no domingo, né? Tem folga para você, né? O maridão está lá sentado, que bom. Mas, vou fazer um convite. Pare um pouquinho o que você está fazendo. Vamos escutar a palavra de Deus, um alimento sólido para você hoje. Pois é, agora com vocês, uma palavra de paz.
a graça e a paz estejam convosco. Hoje nós vamos meditar no Evangelho deste domingo. Domingo do tempo comum, na liturgia da igreja, nós lemos a palavra de Deus hoje no Evangelho de São Mateus. Você que já participou da missa hoje pela manhã, vai poder ouvir de novo o Evangelho, refletir de novo conosco. Você que ainda não participou da missa, pode agora conhecer aquilo que vai ser lido na Santa Missa, logo mais à noite, onde você vai participar. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje, do domingo. Evangelho segundo São Mateus, está no capítulo 18, dos versículos 15 ao 20. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 15 ao 20. Vamos rezar juntos, meditar juntos com essa palavra de Deus. Diz o Evangelho de São Mateus: se o teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se te recusa ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será desligado no céu. Digo-vos ainda isto, se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, querido telespectador do programa Show da Paz, a palavra de Deus hoje nos traz um método importante para nos relacionarmos com os irmãos que pecam contra nós, que nos ofendem, que têm alguma questão complicada a ser resolvida. Nós, seres humanos, temos os nossos sentimentos feridos muito facilmente. E nós, especialmente, que temos um relacionamento eclesial, um relacionamento na igreja, nos grupos, também estamos sujeitos a esse tipo de ferida, esse tipo de relacionamento que pode machucar. Então, se o irmão peca contra você, se o irmão peca contra mim, eu tenho a obrigação de tentar, de todas as maneiras, ganhar o meu irmão. Trazê-lo de volta à comunhão comigo, trazê-lo de volta à comunhão com a igreja. Nós sabemos que o nosso objetivo enquanto cristãos é sempre estar em comunhão com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Quando essa comunhão é quebrada, no caso do Evangelho de hoje, nós lemos a comunhão é quebrada através do pecado do irmão, a comunhão entre os irmãos, entre os filhos de Deus é quebrada pelo pecado. Quando isso acontece, nós temos a responsabilidade moral, responsabilidade espiritual, de tentar de todas as maneiras trazer o irmão de volta, de tentar a reconciliação, de não deixar o ódio, o rancor, a mágoa separar os irmãos, aqueles que creem no mesmo Deus, aqueles que são filhos do mesmo Pai. E a palavra de Deus hoje, nesse Evangelho, nos mostra um itinerário, uma maneira, uns passos a serem dados para a conquista do irmão que pecou, que errou. E o primeiro passo, segundo a palavra de Deus, que nós lemos aqui, é repreender o irmão a sós. Repreender o irmão a sós, não repreender simplesmente por repreender. Não corrigir simplesmente por corrigir, para mostrar que está certo e o irmão está errado. Não é isso. É para tentar trazer o irmão para a verdade. E fazendo isso a sós, fazendo isso sozinho com ele, se evita o escândalo, se evita que o irmão seja exposto no seu pecado, no seu erro. A palavra de Deus diz nesse Evangelho de hoje que se essa reconciliação não resolver, que se essa chamada de atenção não resolver, se deve chamar 1 ou 2 pessoas para que a questão seja resolvida entre 2 ou 3 testemunhas. Mas, ainda assim, existe a possibilidade do irmão rejeitar a correção, do irmão não querer corrigir-se ou não reconhecer o próprio erro, como é próprio do ser humano isso. Nesse caso, diz a palavra de Deus,
deve-se levar a questão à igreja, a comunidade dos fiéis, a comunidade de fé. Ali o grupo que na mesma comunhão, na mesma fé, se reúne e forma uma família só. É necessário que a questão do pecado, da desunião, da intriga, da revolta de alguns, seja resolvida na igreja, entre os membros da comunidade. A palavra de Deus continua dizendo: se nenhum desses passos resolver o problema, se nenhum desses passos der certo, diz a palavra de Deus que de uma forma bem dura, de uma forma que causa até um certo constrangimento, o irmão deve ser tratado como publicano, como pecador público, como pagão, diz a palavra de Deus. Deve ser tratado como pagão e publicano. Aqui a gente tem, às vezes, a ideia de que se deve rejeitar o irmão, que se deve talvez expulsá-lo da comunidade ou do círculo de relacionamento. Na verdade, quando a palavra de Deus nos diz que devemos tratá-lo como pagão ou publicano, nós devemos nos lembrar daquilo que Jesus nos ensinou, que nós devemos amar até os inimigos. Como nós trataríamos o pagão ou o publicano? O publicano no Evangelho era aquele cidadão que cobrava impostos e que roubava e que era ladrão público. Como nós, como cristãos, nos relacionamos com os pecadores? Nós nos relacionamos com amor, com misericórdia. Nós nos relacionamos a partir daquilo que aprendemos de Jesus: amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos perseguem. Nós nos relacionamos assim, e não pela vingança, e não pelo ódio, não pelo rancor, e não pelo ressentimento. Mas a palavra de Deus continua ainda mostrando, ensinando sobre os relacionamentos humanos. Diz a palavra de Deus o final do Evangelho do domingo, o Evangelho de hoje. Diz a palavra de Deus: digo-vos ainda isto, se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, conseguirão de meu Pai. O motivo, diz Jesus, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus nos pede, nos chama, nos convida a essa comunhão, para que tudo o que nós pedirmos, nós consigamos, pela força da comunhão com o irmão. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, Ele está no meio. Por isso é que Jesus nos aconselha a dar esses passos, a tentar de todas as formas, até esgotarem os recursos para a reconciliação, para trazer o irmão de volta para a comunhão, para ganhar o irmão. Jamais, jamais se deve desprezar o próximo, por pior que ele seja ou pareça ser. A nossa missão como cristãos é sempre buscá-lo de volta. É o que Jesus ensina no Evangelho, também quando falava das 100 ovelhas. As 100 ovelhas, uma delas se perdeu, o pastor deixa as 99 e vai procurar aquela que se perdeu. E quando a encontra, faz uma grande festa. Quando a encontra, celebra com ela a reconciliação, celebra com ela a vida nova. Conta a mensagem do Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 15. Nesse Evangelho de hoje, nos convida a fazer isso. Todos os recursos nós devemos trazê-los para nos reconciliar com o próximo, para fazer comunidade. Onde existe comunhão, onde existe amor, existe a bênção de Deus, é o que diz o Salmo. Aonde os irmãos estão reunidos, aí habita a bênção do Senhor. Aonde os irmãos celebram juntos, aí Deus está. Deus está presente na união, na nossa união, e Jesus nos ensinou no Evangelho. Evangelho de São João, capítulo 17, Jesus ora ao Pai e diz: Pai, que todos sejam um, que todos sejam um só coração, uma só alma, que todos sejam uma só comunhão, porque onde houver comunhão, haverá presença de Cristo. Onde houver comunhão, haverá presença de Deus. Onde houver comunhão, haverá um mundo melhor. Onde houver comunhão, haverá menos ódio, menos guerra, menos violência. E é por isso que nós cristãos devemos buscar, zelar pela comunhão e por esse amor. Para que o mundo seja melhor, nós temos que ser melhores nos nossos relacionamentos. Eu com o meu irmão, você com o seu irmão, com a sua comunidade, com a sua família, no seu círculo de amizade, onde quer que seja. Sejamos fiéis a Deus na comunhão com os irmãos. Sejamos um com os irmãos, como Deus e como o Pai e o Filho são um, é o que nos ensina o Evangelho.
e que essa palavra de Deus que nós escutamos hoje, que você vai escutar ainda talvez na Santa Missa, possa tocar o seu coração, possa tocar a sua alma e possa fazer também com que a sua comunhão aumente. Sua comunhão na igreja, sua comunhão em casa, sua comunhão com todos. Sua comunhão com o próximo, consigo mesmo e com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De volta ao Show da Paz na TV nessa linda manhã de domingo. Abração para toda a meninada ligada na paz. E você que está, nosso telespectador, está ligadinho com a gente, aquele abraço de todo o Brasil, aquele abraço para todo o Brasil, abraço de coração, cheio de paz. Agora é hora da gente conversar com os nossos convidados de hoje. Bom dia, Padre Evandro, bom dia, Luísa. Abraço para vocês. Bom dia, Magela. Um prazer mais uma vez estar aqui no Show da Paz na TV. Aí, Luísa, tudo bem, né? Tudo bem, bom dia, Magela, bom dia a todos vocês, mais uma vez, né? Vamos falar de algo muito especial, vamos conversar sobre a Palavra de Deus. Daqui a pouquinho tem muitas curiosidades, você vai saber muita coisa importante. Mas agora, Padre Evandro, vai haver uma festa de Nossa Senhora das Dores aí na sua paróquia, como é? Conta isso pra gente. É sim, nossa paróquia, paróquia de Aracuiaba, estará em festa daqui a alguns dias. No dia 6 de setembro nós estaremos iniciando a festa de Nossa Senhora das Dores, lá no Alto Santo, uma comunidade da nossa paróquia. E essa festa vai ter um momento muito importante, onde nós estaremos saindo em romaria, uma grande caminhada, uma grande procissão, saindo da Igreja Matriz até a Capela do Alto Santo, o lugar onde, segundo os relatos, houve uma aparição de Nossa Senhora e que nós já, inclusive, fizemos um filme aqui e apresentamos aqui no programa, graças a Deus. E aproveito a oportunidade para convidar a todos para participar dessa festa, para ir visitar o local, o Santuário de Nossa Senhora das Dores, para se fazer presente lá na Romaria das Dores, que será muito bom. Quando que vai ser, Padre? A Romaria das Dores... Você está acompanhando o cartaz aí agora, né? Tá vendo Isso. Aí? A Romaria das Dores no dia 11 de setembro, será no domingo próximo, dia 11 de setembro, uma caminhada, uma grande caminhada de muita fé, muita oração, saindo da Igreja Matriz até a Capela do Alto Santo, aí o cartaz da Romaria das Dores. Muito bem, então vamos lá, a nossa equipe vai estar presente lá na Romaria das Dores. E nós temos muitas curiosidades aqui no programa, o Show da Paz traz muitas curiosidades. Padre Evandro e Luísa, agora vamos às nossas perguntas de hoje. Quero saber por que, na verdade, o mês de setembro é escolhido como mês da Bíblia por causa de um rapaz chamado Jerônimo. Já vamos falar sobre o Jerônimo, né? Me diga uma coisa, Padre Evandro, por que o nome Bíblia? Na verdade, o nome Bíblia quer dizer aquilo que o próprio livro é. O livro não é só um livro, é uma biblioteca. Então, esse livro que nós chamamos de Bíblia, a Sagrada Escritura, que nós temos aqui nas mãos, é uma verdadeira biblioteca, uma grande biblioteca de 73 livros. Olha aí, Padre, está escutando esse som? Opa. Chegando curiosidade agora. Estou interrompendo aí, desculpa aí, o Padre já vai continuar respondendo. A você de casa, a nossa primeira curiosidade bíblica de hoje. Quais os livros da Bíblia que tem apenas um capítulo? Repetindo a pergunta, você sabe? Quais os livros da Bíblia que tem apenas um capítulo? Volta aqui para mim, preste atenção. Durante a nossa entrevista, nós vamos interromper, o sinalzinho sonoro vai tocar e você já vai anotando, porque essas curiosidades vão fazer com que você fique mais atento e descobrindo coisas novas da Bíblia. Além do Padre Evandro e da Luísa, nós trouxemos, a nossa equipe trouxe muitas curiosidades maravilhosas para você. A resposta, atenção, qual é a resposta? Vamos ver. Aê! Abdias, Filemon ou Filemon, segunda carta de São João, terceira carta de São João e a de Judas. Pois é, esses são os livros da Bíblia que tem apenas um único capítulo. Falar nisso, Padre, o senhor acabou me dizendo agora que a Bíblia é uma biblioteca, então são vários livros aí dentro dessa biblioteca, como é que é isso? Não é isso mesmo, a palavra de Deus que nós temos e lemos
e divulgamos é uma verdadeira biblioteca. São muitos livros que contam muitas histórias diferentes, mas muita história bonita, muita coisa boa que a gente precisa conhecer, precisa saber daquilo que temos de riqueza espiritual na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus. Temos aí uma quantidade muito grande de livros, de literatura que todo mundo precisa conhecer, todo mundo precisa estar mais próximo dessa literatura. Muito bem. Se é uma biblioteca, então tem vários livros. A Bíblia tem quantos livros, padre? A Bíblia tem 73 livros. Existe uma pequena diferença histórica entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, mas a Bíblia católica tem 73 livros. Então são muitos livros, muita coisa, muito conteúdo para se ler, muito conteúdo para se conhecer e para colocar no coração e na vida, que é aquilo que nós queremos e pretendemos. Padre Evandro, é muito importante essa nossa conversa sobre a Palavra de Deus, mas me diga uma coisa, como foi que escreveram a Bíblia? Há muito tempo, e eu queria saber do senhor o seguinte, quantas pessoas escreveram a Bíblia? Olha a pergunta, são várias perguntas numa só. Quantas pessoas escreveram a Bíblia? Como foi que escreveram? Em quanto tempo demorou para escrever? Esse é o tipo de pergunta que a gente nunca vai chegar à resposta exata, né? Mas a gente tem uma aproximação. Quantas pessoas escreveram a Bíblia, nós nunca vamos saber. O que nós sabemos é que muita gente participou, e deixou registrada essa história, essas histórias que nós temos hoje. Muita gente se dedicou a isso, muita gente lá deu a sua contribuição durante toda a história, e essa história foi longa. Aí, segundo os estudiosos, mais ou menos uns 1000 anos de história se produzindo, se escrevendo a Bíblia, a Sagrada Escritura, essa Sagrada Escritura que nós temos hoje. Assim, ela foi escrita durante esse tempo todo, né, e por muita gente, nós temos o conhecimento mais exato a partir do Novo Testamento de autores. Com certeza, por exemplo, temos as cartas de Paulo, temos a certeza de que ele mesmo as escreveu. Temos os escritos do Novo Testamento que são mais próximos de nós e a gente pode muitas vezes identificar o autor. Mas na grande maioria dos livros nós não podemos dizer foi fulano que escreveu, foi ciclano que escreveu. Sabemos que muita gente deu a sua contribuição. E como foi? Escrever em quê? Era num papel? Foi no notebook? Onde foi que escreveram? Com certeza não foi no notebook, com certeza, né, os recursos da época não permitiam. A Palavra de Deus, aliás, antes de ser escrita, ela foi vivida e transmitida de forma oral, de pai para filho, de mãe para filha, né, transmitida de geração em geração. E só depois é que ela foi colocada de forma escrita. Escrita como os primitivos escreviam qualquer livro, escrita em papiro, escrita em pergaminho. E assim foi sendo trazida e transmitida essa Palavra de Deus até os nossos dias. Com o advento da imprensa, né, então começou-se a escrever, a produzir Bíblias em papel. E hoje nós temos aqui uma infinidade de versões da Palavra de Deus. Chegando mais uma curiosidade, esse sonzinho traz para você mais uma curiosidade. Atenção, qual é a curiosidade agora? Vamos ver. Qual é o maior livro da Bíblia? Tadam! Você está curioso? Você está curiosa? Qual é o maior livro da Bíblia? A nossa equipe está fazendo umas perguntas muito show para você. E atenção, eu estou curioso. Qual é a resposta? A resposta do maior livro da Bíblia? Vamos ver? Atenção. Opa! Livro dos Salmos possui 150 capítulos. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta com mais curiosidades. Luísa, a Palavra de Deus faz parte da sua vida. Mas me diga uma coisa. Qual a palavra que mais tocou você? Que mais lhe chamou a atenção? Quando você começou a ter intimidade com a Bíblia e tal, você viu que era o livro de Deus, é a Palavra de Deus, o que mais tocou você? Eu não sei se ocorre o mesmo com as outras pessoas, né? Quando a gente não tem uma experiência com Deus, geralmente a gente tem muita vontade de ler o livro do Apocalipse. Acho que a gente tem vontade de saber como que pura as curiosidade, coisas... né? Curiosidade, né? Mas depois que a gente tem uma experiência com Deus, sempre tem aquela passagem que realmente marca muito a vida da gente. Eu, particularmente, na minha vida, eu tenho duas passagens. Que é uma que é do próprio Evangelho, né? Que é
do Evangelho de João, que é João 3,16, que diz que de tal forma Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho, né, para que morresse por amor a nós. E tem outra que é do livro de Eclesiástico, que essa me toca ainda mais profundamente, que diz que, Eclesiástico, capítulo 2, que quando a gente é chamado para o serviço do Senhor, a gente tem que preparar a nossa alma, tem que ficar firme e tem que se preparar para a provação. E no final desse, se eu não me engano, é o versículo 9, diz que é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata. E eu, que tenho um longo tempo de caminhada na comunidade Paz e Bem, eu fui sendo provada mesmo como ouro e como a prata. E eu fui tendo essa experiência. E essa passagem, ela realmente me marcou bastante. O título dela, na palavra, na tradução Ave Maria, é paciência. E é algo que realmente, Magela, todo cristão tem que ter quando descobre o amor de Deus. Paciência. Paciência para entender os desígnios de Deus na sua vida, na sua caminhada. Então, a palavra de Deus, ela vem iluminando. E sempre, sempre, todo cristão que tem uma experiência com Deus tem aquela passagem que realmente marca. A minha foi essa, né? Eclesiástico, capítulo 2, né? Tenha paciência, minha filha. É o que eu tenho tido, paciência nas tribulações, nas provações. E assim o Senhor vai fazendo e manifestando a sua obra na minha vida. Então fica aí que eu volto já. Opa, você está acompanhando o Show da Paz na TV com muita alegria, levando a palavra de Deus hoje com dois convidados especiais, a Luísa e o Padre Evando, conversando, batendo um papo legal sobre algumas curiosidades, sobre algumas coisas da palavra de Deus. Padre Evando, quem escreveu a Bíblia a gente não sabe, né? Muita gente, o número de pessoas é enorme, né? Tem-se uma estimativa, como o senhor falou. Mas a Bíblia foi escrita em que língua? Em que idioma? A Bíblia foi escrita em três idiomas, basicamente, né? O hebraico, o aramaico e o grego. Nesses três idiomas, a Bíblia foi escrita e foi traduzida, a Bíblia judaica foi traduzida do hebraico, aramaico para o grego. E depois, essa Bíblia grega foi traduzida para as línguas modernas, as línguas que nós temos hoje. O Novo Testamento, ele foi todo escrito em grego. É o Novo Testamento que nós conhecemos hoje. Muito bem. Aí, Padre Evando respondendo. Opa! Sinal sonoro, é hora de pergunta. Estou vendo aqui na minha tela. Atenção, mais uma curiosidade. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Você sabe? Olha, você que tem intimidade com a palavra de Deus, qual é o maior capítulo da Bíblia? Você está acompanhando o Show da Paz aqui, a gente fazendo essas perguntas, esse quiz aqui do show, né? Essa forma da gente interagir com você nessas perguntas, tem que tomar um pouco mais de gosto pela palavra. E atenção, qual é a resposta? Qual o maior livro? Com certeza é o Salmo 118, possui 176 versículos. Muito bem. Padre Evando, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, mas quem primeiro traduziu para que o mundo soubesse? Quem foi o primeiro? Nós temos uma tradução muito famosa da Sagrada Escritura, que foi traduzida das línguas originais para o latim, que na época era a língua mais usada, era como se fosse o inglês hoje, a língua do mundo. Então foi um homem chamado Jerônimo, São Jerônimo, que nós celebramos a memória dele na Igreja Católica nesse mês de setembro, por isso mês da Bíblia. Ele foi quem traduziu, primeiramente, a Bíblia para o latim, das línguas originais para o latim, e essa sua tradução recebeu o nome de Vulgata.
Vulgata, que significa aquela que é popular, conhecida, e que hoje a Igreja Católica assume como tradução oficial, já não mais a antiga Vulgata, de Jerônimo, mas uma nova tradução, também baseada nos originais, chamada Nova Vulgata. Nova Vulgata é a tradução oficial da Igreja Católica. Muito bem. Que alegria, né? Você está acompanhando o Show da Paz, abrindo o mês da Bíblia aqui, tirando as suas dúvidas. Opa! Esse sinal, mais uma pergunta: qual o menor versículo da Bíblia? A resposta você vai saber agora. Qual é a resposta? Vamos ver. Opa! Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Possui apenas 10 letras. Não matarás. Esse é o menor versículo da Bíblia. Muito bem. Padre Evandro, exegese e hermenêutica. O que é isso? Vamos lá. Exegese e hermenêutica, duas palavrinhas complicadas, difíceis, mas muito importante para o uso correto da palavra de Deus. Exegese significa, ao pé da letra, tirar de dentro. É a metodologia usada para o conhecimento, a leitura dos textos antigos, não só da Bíblia, mas de textos antigos em geral. E na Bíblia se faz isso, se usa esse método de avaliação e de leitura, palavra por palavra, vendo o contexto, o texto, tentando entrar na mentalidade, na realidade de onde o texto foi escrito, para arrancar de lá o máximo de informação possível para se ter uma leitura da Bíblia mais fiel possível ao original. A palavra hermenêutica, ela é uma palavrinha que significa, usando uma palavra bem fácil para as pessoas, é a interpretação da Bíblia. É como interpretar aquilo que está escrito hoje para nós, como vivenciar aquilo. Hermenêutica significa, então, a interpretação da palavra escrita, a interpretação da Bíblia. São essas duas palavrinhas que nós temos que ter boa noção dela, nós temos que saber ler o texto e interpretar o texto para não usar a Bíblia aí como fonte de erro no mundo. Chegando mais uma curiosidade para você. Mais uma curiosidade: qual o maior versículo da Bíblia? A Bíblia tem um versículo grandão, né? Qual o maior versículo da Bíblia? Você sabe? Ainda não? Vamos ver? Vamos acompanhar? Qual o maior versículo? Opa, do livro de Esté, capítulo 8, versículo 9, possui 415 caracteres. Esse é o maior versículo da Bíblia. Luísa, Padre Evandro falou de algo muito interessante, que é os erros que se comete ao interpretar erroneamente a palavra de Deus. O que você pode dizer a partir disso? Pois é, Magela, isso é preocupante para nós, porque a palavra que é tida como palavra da salvação, infelizmente, né, nem sempre tem sido realmente palavra de salvação. Algumas pessoas, por falta de conhecimento e às vezes até mesmo por maldade, né, têm usado a palavra que é palavra de salvação, ou palavra para salvação, como palavra mesmo para morte, por falta de interpretação, às vezes por ignorância, mas às vezes por maldade mesmo. E é o que nós temos visto. Eu lembro que no início desse bate-papo, você falando para a gente, né, de como a Bíblia tinha sido propagada, e hoje um dos meios onde a palavra tem sido mais propagada é por meio da televisão, das comunicações de forma geral. E também é por meio da televisão onde a palavra também tem sido muito mal interpretada. A gente vê, né, cada coisa, onde palavras que são claras, são simples, têm sido colocadas de forma completamente contrária do seu significado. Às vezes até por questão de proveito próprio. E isso é realmente preocupante. Então nós temos que ter todo o cuidado com a palavra, toda a atenção, para que ela não seja desvirtuada, para que ela não seja realmente algo que mate, mas algo que venha nos libertar. Daí a responsabilidade de cada um de nós, de procurar se aprofundar, se tem alguma coisa mais complicada que você não compreende, de procurar alguém que entenda, alguém que realmente seja da sua confiança, porque até mesmo para você consultar alguma coisa acerca da palavra do Senhor, você precisa confiar
para que ninguém fique colocando besteiras na sua cabeça usando a própria palavra de Deus. Porque ela é uma palavra forte, né? Palavra que realmente edifica, mas também é uma palavra que pode matar, se ela não for bem interpretada. A pergunta vai para vocês dois, pergunta agora para vocês dois, qual seria o maior erro que você podia classificar, sem citar nomes, logicamente, com muito respeito, mas o que seria a maior heresia? O senhor falou da palavra heresia, não foi, padre? Que se pode desvirtuar a palavra de Deus. Qual seria a maior heresia no momento que estão utilizando a palavra de Deus? No momento atual, né, a gente percebe que tem se propagado muito no meio religioso a ideia que nós chamamos, assim, tecnicamente, de teologia da prosperidade. É uma maneira, uma visão, né, religiosa que, baseado em alguns versículos da palavra de Deus, coloca o homem diante de Deus como se Deus fosse servo seu, como se Deus fosse o servo do homem. E o homem pode determinar, então, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, inclusive e de maneira especial, materialmente. Essa é uma heresia absurda, mas que está no nosso meio, está aí todos os dias nos canais de televisão sendo propagada. E nós, como cristãos que lemos a palavra de Deus, nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho puro e simples, sem nos deixar desviar pelas heresias, pelas interpretações erradas, ou muitas vezes pela maldade de alguns que anunciam um evangelho contrário àquilo que Jesus Cristo ensinou. A palavra de Deus mesmo nos ensina que isso, palavras de São Paulo, se descer um anjo do céu anunciando outro evangelho, nós não devemos acreditar. Devemos acreditar no único evangelho de Jesus Cristo, aquele puro e simples que nos ensina a verdade, a única verdade. De fato... Peraí, Luísa, está chegando mais uma curiosidade. Opa, mais uma curiosidade, chegando o nome do personagem que mais aparece na Bíblia. Tadã! Será que é Jesus? Será que é o nome de Deus? Qual seria o personagem que mais aparece na Bíblia? Eu estou muito curioso também, quero saber. Qual é a resposta? Vamos ver agora. Opa, é Davi! Aproximadamente 1105 vezes a palavra Davi aparece na Bíblia. Muito bem. Continua, Luísa. Eu medito bastante nessa colocação do Padre Evandro, que realmente é algo que tem me chamado muito a atenção. Parece que a gente esqueceu que a nossa igreja é a igreja também da cruz. A imagem da cruz foi realmente desvirtuada. As pessoas já querem pular logo para a ressurreição. E tem um trechozinho de uma música, que é um grupo Arcanjo, se eu não me engano. Nós tivemos num congresso nacional em Belo Horizonte, da Renovação Carismática, e eu escutei essa música lá. E a música diz assim, ó: nós somos da Igreja da Cruz. Então, parece que a busca do homem pela felicidade de imediata, eu posso dizer assim, tem feito que a gente tem esquecido disso. A gente esqueceu realmente disso, que nós somos da Igreja da Cruz. E eu acho que a causa maior é isso, essa infinidade, eu vou dizer, de oferta pelaquilo que é fácil. Ninguém quer mais sofrer, esqueceu-se da beleza do Calvário, como é importante, né? Então a gente aprende com Jesus Cristo. A nossa igreja é a igreja de Cristo, é a igreja do Calvário. A gente tira a lição do sofrimento. Quando a igreja não conseguir mais caminhar, não conseguir mais entender que o caminho a ser percorrido é o do Calvário, então ela perde o sentido de ser igreja. Não se vale mais a pena ser igreja. Então, o que eu acho mais grave é você usar a própria palavra, onde o fundamento de tudo é a cruz, é o Calvário, que leva à ressurreição, queimar essa etapa. Pular a cruz é negar a palavra. Isso tem acontecido demais, infelizmente. Eu vou aqui chegando perto deles, né? Nós vamos encerrar, já estamos chegando aos finais. Padre Evandro, Luísa, eu quero agradecer de todo o coração. Acho que esse programa de hoje foi muito importante para que você conhecesse um pouco mais da palavra de Deus. O sacerdote, ele recebe formação intensa. O Padre Evandro passou no seminário, 9 anos? 8, 9 anos? 8 anos. 8 anos.
recebendo formação direta. E isso é importante. Os sacerdotes, a igreja tem essa preocupação. E eu queria pedir que com a palavra a gente, Padre Evandro, abençoasse a você que está em casa. Peçamos a Deus que essa palavra seja sempre bem utilizada, seja sempre bem anunciada, seja sempre bem pregada. A própria Escritura diz que a palavra é a espada do Espírito. É a espada do Espírito com a qual se combate o combate da fé, o bom combate da fé. E é com essa palavra que nós queremos pedir a bênção de Deus para todos nós que estamos aqui, para você, telespectador, que está em casa também. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.